Fala aí, queridos, graças e paz, vocês também. Mais uma vez com vocês aí ministrando a palavra de Deus em um momento de aprendizado, um momento esse onde a gente tem crescido muito, graças a Deus, em conhecimento da palavra de Deus. E eu fico muito feliz com a proporção, né, que o canal tem tomado por vidas que têm divulgado esse canal, divulgado essa palavra, tem comentado, né, tem falado quando nos encontramos pessoalmente pela internet, tem dado dicas, tem dado conselhos, tem falado das experiências que tem vivido, né, por meio desse canal. Então, eu fico muito feliz porque estamos vendo, né, a vontade de Deus sendo cumprida em nossas vidas e na vida daqueles que têm ouvido, né, essa palavra. Então, eu agradeço a você que é inscrito, que tem compartilhado. Queria que você nos ajudasse aí, né, a ganhar cada vez mais pessoas para esse canal, para que a palavra de Deus ela venha estar sempre sendo expandida. Então, quinta-feira, né, temos o nosso Fala aí Pastor, onde também tem sido de muito aproveitamento também, palavras bem direcionadas, palavras bem livres, e temos tocado em alguns assuntos muitas vezes que tem, de certa forma, incomodado algumas situações, tem trazido à tona algumas coisas que tem que ser falado e que muitas vezes não é falado em nossos púlpitos, infelizmente, mas a verdade tem que ser falada, doa a quem doer, ou muitas vezes doa em quem doer também, mas tem que ser falado. Então, essa é a nossa última mensagem da nossa série Desintoxicando a Alma. Então, essa série ela está disponível aí no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar essas mensagens se você não viu as anteriores. Foram 5 mensagens e hoje, como tema, né, a nossa mensagem será pessoas tóxicas, porque muitas vezes temos que entender que uma das características muito fortes dessas pessoas tóxicas é justamente o fato de viverem parasitando em nossa vida e minando a nossa força. E iremos falar um pouco sobre isso nesse momento rápido aí, né, curto, direto e objetivo. Então, para darmos início, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 13, Provérbios 13, 20, que vai dizer assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem anda com os sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Existe um ditado popular e muito conhecido que diz assim, que me dizem com quem tu andas que eu te direi quem és. E minha avó, né, minha sábia avó, passou um ditado na nossa família, e esse ditado é: quem junta com porco, farelo come. Eu tenho certeza que muitos irmãos estão se identificando com alguns desses ditados. Então, a gente precisa entender que existem exceções à regra, sim. Eu não quero dizer que isso é uma totalidade. Não, existem exceções à regra, sim. Mas muitas vezes o meio onde a gente vive, as pessoas que nos cercam, elas determinarão também em nossas vidas, muitas vezes, aquilo que nós somos, as nossas ações, as nossas posturas. Existe uma frase também, né, que o indivíduo ele é fruto do meio, então há suas controvérsias também nisso. O fato é que o indivíduo pode até não ser fruto do meio, mas certamente o meio influencia ele, sim. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, porque parasitas, eles vivem no organismo saudável. E assim como as pessoas tóxicas, elas também irão viver parasitando ali a vida de pessoas sadias. E se a gente não se livrar dessas pessoas também, de certa forma, do convívio, vamos assim dizer, da intimidade, da sociedade com essas pessoas, a gente vai aos poucos também sendo minados em nossas forças, e aos poucos a gente vê que estamos meio que iguais a elas, e isso é muito prejudicial, sabe? Então, se você quer ser uma pessoa sábia, ande com pessoas sábias. Se você quer ser uma pessoa mais culta, mais inteligente, você tem que andar também com pessoas mais cultas, mais inteligentes. Nós temos que procurar se juntar muitas vezes com pessoas que irá agregar de alguma forma a nós. E muitas vezes não, a gente escolhe só um meio de pessoas para viver, muitas vezes, que não vai agregar muita coisa na nossa vida, e a gente vai enveredando nesse caminho, a gente vai andando nesse caminho, e muitas vezes as nossas forças vão sendo minadas. Se você volta um pouco lá para o Salmo 26, versículo 4, você vai ver alguns conselhos interessantes que a gente irá crescer muito
se colocá-los em prática. Lá no Salmo 26, o verso 4 e o 5, Salmo 26, o verso 4 e o 5. Não tenho me assentado com homens falsos e com os dissimuladores, eu não me associo. Aborreço a congregação dos malfeitores e com os ímpios eu não me assento. Então, a gente vê alguns conceitos aqui que a gente tem que entender que com quem temos nos associado. Geralmente, você atrai aquilo que você é. Com quem temos nos associado? Eu ouvi isso uma vez, isso é bem verdade. A gente meio que atrai aquilo que na verdade a gente é. Quando a gente vê na Bíblia que sociedade há entre luz e trevas, quando a Bíblia fala entre a questão de comunhão entre ímpios e quem não é ímpio, a Bíblia está dizendo que você, na verdade, quando você se junta a tais pessoas, você está atraindo tais pessoas, sabe? Quando a gente vê isso, que não devemos nos associar a pessoas que vão nos causar algum mal, algum tóxico na nossa alma, na verdade, muitas vezes a gente está sendo atraído ou atraindo pessoas que de fato a gente é, sabe? Quando eu quero desafiar você, encorajar você a olhar nesse momento o círculo de amizade que você tem. Você vai ver que esse círculo de amizade, de certa forma, ele meio que molda aquilo que você é, e você é bem parecido com o círculo de amizade que você tem. Lá no Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Note que pessoas tóxicas, elas falam daquilo que lhe é próprio. Se você for ver um ambiente onde tem pessoas pornográficas, vai ser o ambiente que vai ser falado ali. E se você está nesse ambiente, daqui a pouco você está falando também do contexto daquele ambiente, sabe? Eu tenho o meu círculo de amizade, eu tenho o meu círculo de pessoas que eu estou inserido. E a gente meio que fala a mesma língua, a gente meio que fala as mesmas coisas e pensam das mesmas formas e tomam iniciativas das mesmas formas. Por isso que é tão importante você ter esse entendimento. Você vai um pouco lá, avança a sua Bíblia aí para o livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios 22, o versículo 24, você vai ver: não te associes com o homem iracundo, e nem andes com o homem colérico. Se você é um círculo de pessoas onde se briga muito, você daqui a pouco está brigando muito. Se você é um círculo de pessoas que fala muito da vida dos outros, daqui a pouco você está falando muito da vida dos outros. Se você é de um círculo de pessoas que só fala de política, você daqui a pouco só está falando de política. Então, o círculo de amizade, ele vai determinar aquilo que você está vivendo. Por quê? Porque temos essa tendência natural de aprender os hábitos daqueles que nos cercam. Isso é natural. Você vê, se você está... Eu posso dar um exemplo disso. Eu fui inserido há um pouco mais de 2 anos num círculo de ambiente novo para a minha vida, que foi justamente o círculo de pessoas que praticam artes marciais, que praticam a parte de jiu-jitsu, de MMA, e aos poucos você vai se tornando um pouco daquilo, vai falando um pouco mais sobre aquilo, e daqui a pouco você, quando vê, as pessoas às vezes quando me veem fora do ambiente igreja se assustam quando veste lá um kimono e que vai lá trocar, vamos dizer assim, pancada com os outros, e você vê, poxa, o pastor fazendo aquilo, as pessoas às vezes se chocam, quando que na verdade é muito natural algumas coisas. Você começa a participar mais de alguns ambientes, você começa a ver mais algumas coisas. Esse ambiente não me mudou aquilo que eu sou como um homem de Deus, mas foi um ambiente onde eu fui inserido, e aos poucos eu estou sabendo até falar um pouco mais sobre essa questão da luta. Então, isso é bem natural. Então você vê, quando eu participo desse ambiente que de certa forma é saudável, que me fez bem na minha questão fisicamente, mentalmente, melhorou minhas taxas, minha saúde. Então
graças a Deus por isso. Agora imagine se fosse um ambiente onde não tivesse agregamento nenhum para minha vida, onde fosse um ambiente que iria me corromper, vamos assim dizer, como um homem de Deus. Com pouco tempo eu estaria afastado dos caminhos do Senhor, eu estaria bem distante daquilo que Deus tem para minha vida. Então nós temos que ter cuidado, porque é uma tendência natural. Você vê um ciclo de pessoas que usam drogas, daqui a pouco eles estão meio que muito parecidozinho com aquele ambiente, com aquele tipo de pessoas, e as pessoas vão sendo mudadas. Isso é natural. Então por isso que é tão importante você não ter esse convívio, essa sociedade com pessoas tóxicas, sabe? Você vai lá para 1 Coríntios capítulo 15. Avança um pouquinho aí tua Bíblia, lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Outra coisa importante, que não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você vê que às vezes as pessoas não falam palavrão, aí daqui a pouco estão falando palavrão. Por quê? Porque todos os amigos falam palavrão. A gente tem que entender que costumes são até mudados, bons costumes e bons hábitos são mudados justamente pelo círculo de pessoa que a gente vive. E às vezes quando você conhece uma pessoa que era tão boa e a pessoa de repente começa a falar palavrão, começa a ter uns costumes estranhos, nós que somos pais percebemos isso, e quando a gente vai ver, muitas vezes é o círculo de amizade onde a pessoa está inserida. E para encerrar, lá em 1 Coríntios 5:11, diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente ou beberrão, roubador. Com esse tal, nem ainda nem com mais. Por que eu estou trazendo esse versículo? Porque seria muito fácil para mim dizer muitas vezes que o círculo de amizade de um crente tem que ser o pessoal evangélico, e eu poderia defender essa bandeira, essa questão, mas eu acredito que aqueles com quem nos associamos revelam o nosso caráter, seja ele evangélico ou não, porque eu conheço pessoas que não são evangélicas, mas têm muito mais um bom caráter a apresentar para mim, infelizmente, muitas vezes, do que muitos evangélicos. Então, a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo que se dizendo-se irmão, fazer parte do círculo cristão, se ele for maldizente, beberrão, e ele vai dizendo uma lista ali, que aquilo não é uma lista definida, existem muitas outras coisas que a gente não pode estar se associando, então com esses a gente não deve ter intimidade nenhuma. Quando você vê na Bíblia a expressão comer, trazer à mesa, está falando de intimidade, de compartilhar daquilo que a pessoa é. Então nós temos que ter também esse cuidado, que as pessoas que a gente está tendo como círculo de amizade, elas vão revelar o nosso caráter, sejam elas evangélicas ou não. Então, queridos, que essa palavra ela venha trazer luz para você, que você examine muito bem aquelas pessoas que lhe cercam e se examine também frente ao espelho. Será que eu não sou parecida com elas também? O que é que eu tenho atraído? Então, que essa palavra ela venha nos libertar também de pessoas tóxicas, porque mais cedo ou mais tarde a sua alma vai estar ferrada justamente por essas pessoas tóxicas que minaram a sua vida, que minaram a sua energia, e daqui a pouco você vai estar muito mal, sabe? A gente viu alguns versículos, poderiam citar vários, mas eu acredito que esses irão dar um direcionamento, irá lhe ajudar na sua escolha de quem são aquelas pessoas que lhe cercam. Então, queridos, graça e paz, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o nosso amigo Espírito Santo venha estar nos guiando, e que o Senhor te dê um domingo abençoado. E até quinta, queridos, com o nosso tema. Fala aí, pastor, e entenda que sem Bíblia você está sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.